Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Deus nos trouxe aqui mais um dia para glorificar o seu nome, louvá-lo e bendizê-lo. Estamos aqui preparados para glorificar o seu santo, bendito e amado nome. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos, sintam bem no nosso meio. Depois os irmãos deem um abraço nesses visitantes, que eles se sintam em casa, que a nossa casa, a casa de Deus, a casa de oração. Aquele que nos assistem pela internet, que Deus abençoe muito a sua vida, que o Espírito Santo toque muito no seu coração através da sua palavra nesta noite. Nós temos aqui alguns breves comunicados. No dia 30, o último domingo de dezembro, nós teremos a assembleia, que nós fazemos todo final de ano, né, com a prestação de contas, e mostrando para a igreja também o planejamento para 2019. Então, toda a igreja está convocada a participar dessa assembleia, no dia 30/12, às 9 da manhã. Teremos a ceia de Réveillon, no dia 31/12, às 22 horas. Aqui, os irmãos que não deram o nome ainda, hoje é o último dia. Tá? Então, procurem a Fátima. Fátima está lá na porta. Então, procurem a Fátima, dê o nome para ela, acerte já com ela, para que você não fique de fora. Tem apenas 200 vagas. Nós vamos fazer, estamos limitando a 200 vagas para ter espaço para todo mundo, fazer uma comida gostosa, né, bem preparada, para que todo mundo seja bem servido. Então, limitamos a 200 vagas. Aqueles que não deram o nome ainda estarão presentes. Dê o nome para Fátima ainda hoje. Okay? Nós vamos ter um momento de oração silenciosa, uma oração de adoração a nosso Deus. Então, fechem os seus olhos, teremos alguns minutinhos de oração e depois nós leremos um trecho da palavra de Deus. Senhor, nós te adoramos, Senhor Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Que tudo que fizermos aqui hoje seja para o engrandecimento do Teu nome. Para que nós lembremos, Senhor Deus, que somos totalmente dependentes do Senhor. Que o Senhor fale através de nós nesta noite. Use, Senhor Deus, a todos que estão dirigindo este momento de culto. Recebe, Senhor Deus, o nosso culto. Enche-nos, Senhor Deus, do Teu Espírito, Pai. Fale, Senhor Deus, através de nós, aqueles que estão nos ouvindo, a todos os irmãos aqui presentes. E que essas palavras, Senhor Deus, possam se estender em todos os lugares que estivermos, Senhor Deus. Abençoa o coral, que entoará louvores a Ti, lembrando, Senhor Deus, daquilo que o Senhor fez por nós, o Seu sangue derramado na cruz por nós, Jesus, que partiu o Seu corpo, e lembraremos hoje, Senhor Deus, mais uma vez, através desses cânticos, Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos ler um versículo que está lá em Isaías, profeta Isaías 64,
versículo 4. Apenas um versículo. Nós vamos ler todos juntos este versículo. Isaías 64, versículo 4. Versículo que mostra a grandeza do nosso Deus, o amor que Deus tem para conosco, que nós não somos dependentes de nós mesmos, nós dependemos do nosso Deus. Vamos ler juntos? Isaías 64, 4 diz assim a palavra de Deus: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O fim principal do homem, nós sabemos que é glorificar o nosso Deus. Então nós precisamos enxergar isso na nossa vida. Tudo que nós fazemos está sendo para glorificar a nós mesmos, glorificar a homens ou glorificar ao nosso Deus. Nosso trabalho está sendo para glorificar a Deus, os nossos estudos está sendo para glorificar a Deus. Quando eu entrego o meu dízimo, é para glorificar a Deus. Como que eu estou entregando a minha vida diante de Deus? Qual o propósito que eu tenho da minha vida? A palavra nos ensina que se nós dependermos de Deus, Deus trabalha por nós. E quando Deus trabalha por nós, as bênçãos são muito maiores. Nós devemos confiar no nosso Deus. Nós vamos entoar alguns cânticos neste momento e vamos separar também este momento para entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Nós vamos entoar alguns cânticos com o grupo Adorarte. Enquanto nós cantamos, entregaremos os nossos dízimos ao nosso Senhor. Vamos continuar glorificando então o nosso Jesus, esse dia em que nós separamos para lembrar de suas maravilhas. Jesus, tudo Ele é para mim. As estrelas. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Vamos aclamar ao Senhor Jesus como nosso Deus, Salvador, que tem palavras e promessas incomparáveis para todos nós. Meu Jesus,
Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor, toda a terra, e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glória ao nosso Deus. A igreja pode se assentar. Convido o pastor Vomar, que nos trará a palavra nesta noite.
Vamos orar. Pai, te damos graça por esse dia maravilhoso, esse momento maravilhoso que estamos aqui para te louvar e te bendizer. Que o Senhor possa, neste momento, usar seus servos, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade. Fala através deles, Senhor Deus, que o Senhor cresça, que ele diminua. E prepara, Senhor Deus, o nosso coração para receber a tua palavra, gravá-la no nosso coração e poder passar adiante, Senhor Deus. Consagramos ao Senhor também os nossos dízimos e oferta. Que seja bem administrado, Senhor Deus, que seja conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do verso 25. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso 25. Dê uma cutucadinha quem está do lado, diz assim, que bom que você veio. Deus abençoe a todos os nossos visitantes, nossos convidados, aqueles que nos acompanham agora de casa e pela internet, que Deus visite seu lar, no nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, do verso 25 ao verso 33. Vamos colocar de pé, vamos ler juntos este texto, uma porção pequena. Vamos juntos. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Baixe sua fronte, ora o Senhor neste momento, pela sua vida, para que Deus abra o seu coração para a palavra que será ministrada no nome de Jesus. Pai, tudo que temos nesta noite é a Tua palavra. Pela Tua palavra todas as coisas vieram existir e é a Tua palavra que nos sustenta. Por isso, ó Deus, que o Teu Espírito dirija a palavra ao nosso coração. O Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas limitações e aquilo que nós precisamos nessa noite. Edifica o nosso coração, edifica o coração do ouvinte e faça com que nós possamos tomar boas decisões a respeito daquilo que nós recebemos do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu amado irmão.
Nosso tema nesta noite é o caminho aberto. Jesus, ele veio abrir o caminho. Ele veio comunicar o acesso ao Pai. A Bíblia diz que ele deixou sua glória, de que ele se esvaziou, que ele se humilhou, que ele tornou-se um de nós, semelhante a nós, tendo nascido não num berço de ouro, mas a Bíblia diz que foi numa estrebaria. Mesmo no seu nascimento ele não foi honrado. Nasceu e foi colocado dentro de um coxo, envolto em palhas. Não havia naqueles dias lugar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todas as hospedarias estavam de portas fechadas para aquele que viria a ser o Salvador do mundo. Mas apenas o curral foi aquilo que lhe sobrou naquele dia. Um coxo de palhas. Mas esta humilhação do Senhor Jesus, ela se acentuaria mais tarde, quando ao término do seu ministério, o que lhe esperar era a cruz. A maior humilhação de Jesus não foi apenas tornar-se homem, mas morrer como um malfeitor por causa dos nossos pecados, para cumprir a missão de Deus e abrir acesso direto ao Pai. Até então, toda a Escritura apontava para aquele que podia fazer isto, mas só então, na plenitude dos tempos, Deus revela seu Filho, e nele faz convergir toda a plenitude da sua vontade. Em Cristo Jesus, Deus descortina os céus diante de nós. A Bíblia diz que na morte de Jesus, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, e ali Ele nos dá livre acesso ao Pai. O texto em questão fala desse caminho aberto, de que em Cristo o mundo estava se reconciliando com o Pai, que através da sua encarnação, de sua morte e de sua ressurreição, as portas da intimidade com o Pai estariam escancaradas para aquele que nele cresce, nele confiasse e recebendo a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, se santificasse para andar em sua presença. Ele também, como falamos pela manhã, nos deu um presente, a grande oferta, o seu Espírito Santo, para que tornasse morada permanente em nós, este que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, este amigo consolador, o Espírito Santo de Deus. O texto fala de caminho. Queria que você olhasse para o texto das Escrituras nesta noite, no versículo 25, e diz assim: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, e ele termina, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Até então os ensinamentos de Jesus eram muito enigmáticos, principalmente para os seus discípulos, como muito mais para a multidão. Diz que ele falava por meio de comparações, de parábolas, de figuras, de símbolos. Por trás de toda a sua fala havia um conteúdo do céu que os escribas e fariseus não tinham capacidade alguma de compreender. Parecia um arapuca, um laço para eles. Atrás de cada fala, de cada ato, havia um valor do reino de Deus sendo ensinado. Jesus simplificava para os mais simples e dificultava para os mais cultos. Ele encobria deles o sentido, porque não era o tempo. Mas haveria agora uma mudança. João está registrando as palavras de Jesus de que a volta de Jesus ao Pai iria inaugurar uma nova era, um novo tempo, na qual o Senhor falaria aos seus discípulos, não demais de forma obscura, mas de maneira clara, abertamente. Isso presume que através do Espírito Santo, os seus leitores passariam a entender aquilo que os evangelhos registrariam a seguir.
E hoje nós temos o Espírito Santo. Somos capazes de entender as Escrituras, cada parábola. Louvado seja Deus, porque o Espírito de Deus abriu também os nossos olhos. O Senhor Jesus não apenas rasgou o céu para nós, mas também rasgou o nosso coração, o nosso entendimento para compreender. Diz o versículo 26 que naquele dia pedireis em meu nome, e ele diz assim: e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. No futuro, realmente a oração seria em nome de Jesus. Mas não necessariamente que Jesus precisasse rogar ao Pai por nós, porque Ele estava nos dando o acesso que não tínhamos. No Antigo Testamento, todo o acesso era feito via um sacerdote, uma vez por ano, apresentando um culto em nome da nação. Agora, Jesus rasga o véu de alto a baixo, tira a barreira de separação, dá acesso à intimidade do Pai, e Ele diz assim: olha, agora vocês vão orar no meu nome, mas eu não preciso pedir por vocês. Você mesmo entra no seu quarto, você mesmo fecha a porta do seu quarto, você mesmo ora ao Pai, e Ele que te vê naquele ambiente onde ninguém te vê, que conhece aquilo que ninguém mais conhece sobre a sua vida, e Ele vai te responder, e Ele vai te recompensar. Os crentes estão com o acesso liberado ao trono da graça. Naqueles dias, orarão a Deus com um perfeito conhecimento da sua vontade, em virtude da sua comunhão constante com o Espírito Santo de Deus, que revela ao coração do crente a vontade de Deus. Quem tem intimidade com o Espírito Santo, tem intimidade com Deus, tem intimidade com a vontade de Deus, e ora ao Pai em nome de Jesus, e ora segundo a vontade de Deus, e Deus realiza. Muitos sinais e prodígios são cumpridos, porque aquele crente que intercede por este ou por aquele, está orando segundo o Espírito de Deus, segundo a vontade de Deus, está em perfeita sintonia com Deus, e de acordo com o propósito de Deus, o milagre acontece. Não é a oração que muda a vontade de Deus, mas a vontade de Deus se cumpre através da oração que entende a vontade de Deus, no coração que conhece a intimidade de Deus. É por isso que Jesus declara: não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Vocês não vão precisar disso mais. Ei, preste atenção, é você. Você pode entrar todos os dias na intimidade com o Pai. Não é a religião, não é a denominação, não é uma autoridade pastoral, é você e Deus. Você entende essa relação? Esse acesso que Deus te deu, que Ele nos deu. Quantos de nós temos negligenciado de entrar na presença do Pai? O Senhor Jesus está comunicando acesso. Verso 27, porque o próprio Pai vos ama. Olha que interessante, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Ele está dizendo, pelo contrário, uma vez que o Pai vos ama, Ele está pronto para recebê-los. E por causa da atitude de você para com Jesus, o Pai te ouve. É porque você ama Cristo. Porque você ama Cristo, você é amado pelo Pai. Toda a plenitude reside nele. É um contraste com o mundo, que não creram, que não confiaram no Filho de Deus, na qualidade de enviado de Deus. Você que recebeu Jesus, que creu no Senhor Jesus, você tem livre acesso, intimidade com Deus. Eu vim dizer aqui nesta noite algo óbvio, que Jesus ama você, que o Pai te ama.
O Pai te ama. E o Pai te ama por causa do grande amor para com o Filho. E a união dos discípulos com o Pai é tão íntima porque eles creram na missão que o Pai deu ao Filho. Quem tem intimidade com o Filho, tem intimidade com o Pai. Por isso a consagração absoluta e o amor para com Cristo torna-se o complemento da intercessão do Filho perante o Pai. É intrínseco. Se você ama Jesus, você vai querer ter intimidade e querer conhecer a vontade do Pai. William Barclay, grande comentarista bíblico, tratando desse texto, dessa porção, ele diz o seguinte: Jesus diz algo que jamais devemos esquecer. Diz que podemos nos aproximar diretamente de Deus porque Ele nos ama. Jesus afirma ainda que Ele não precisa levar nossos pedidos a Deus. Podemos fazê-lo por nós mesmos. Esta é a prova final de algo que nunca devemos esquecer. Estamos acostumados a pensar com muita frequência em um Deus zangado e em um Jesus amável. Preste atenção nisso. Muito frequentemente se apresenta o que Jesus fez de maneira tal que parece que alguma atitude sua mudou a atitude de Deus para com os homens e o converteu em um Deus que ama em lugar de um Deus que julga. Mas aqui Jesus está dizendo: podem ir a Deus, porque Deus os ama. E diz ainda da cruz: Jesus não morreu para mudar a Deus ou para convertê-lo em amor. Morreu para nos dizer que Deus é amor. É por isso, apenas para comunicar que Deus já nos amava, que Deus já tinha demonstrado e provado o seu amor. Não veio porque Deus odiava tanto o mundo, mas sim porque amava tanto. É por isso que Jesus veio. Por trás de todas as coisas está o amor de Deus, e nunca teríamos sabido se Jesus não nos dissesse isso. Jesus trouxe aos homens o amor de Deus, declara William Barclay. Seu privilégio é tão imenso que Jesus não precisa levar as preces dos homens a Deus. Mas uma vez que Ele abriu o acesso, que Ele entrou na presença do Pai, novamente, quem está em Cristo, a Bíblia diz que Ele é a ponte, que Ele é o caminho, que Ele é a escada do céu, que Ele é o acesso verdadeiro e único. Por isso quem ama a Cristo é amado por Deus, não como criatura, mas como filho. Verso 28, Jesus diz assim: olha, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus está comunicando claramente a sua partida. Agora não precisa mais usar as figuras. E os discípulos começam a indagar: olha, agora Ele está falando sem rodeio. Não precisamos ficar perguntando muito, que ninguém está entendendo. Ele está comunicando a sua morte. Ele está comunicando que vai voltar para o Pai. O tempo da partida está chegando. E Jesus corre para a cruz não como alvo da nossa redenção apenas, mas Ele vê a cruz como alvo do acesso ao retorno ao Pai. A maneira pelo qual Deus Pai instituiu o acesso ao Filho novamente era a cruz. E Ele, cumprindo a sua missão de abrir acesso novamente para si, abria também para nós. Eu desafio você ainda hoje ler o Salmo 24, para você entender quem é aquele que entra na presença de Deus. O acesso da cruz é o acesso de volta ao Pai, e a vitória do Filho sobre todo o principado, toda a potestade, a vitória sobre a cruz é a vitória nossa também, mas era a vitória do Cristo, era o livre acesso.
Acompanha comigo versículo 29 e 30, e diz assim, olha, disseram seus discípulos, agora que falas claramente, não empreendes nenhuma figura, agora vemos que sabe todas as coisas, que não precisa que alguém te pergunte, por isso, cremos que de fato viesse de Deus. Até parece que nesse momento os discípulos estão desfrutando de um autoconhecimento a respeito do Filho de Deus. Você lê o teor do texto, parece até uma vanglória, nós estamos entendendo tudo agora. Agora nós estamos compreendendo tudo. Passou 3 anos e meio, só no final é que nós conseguimos compreender. Eu digo que essa porção do texto tem a ver com autoconfiança. E era uma porta para o fracasso deles. Os próximos versículos vai tratar exatamente disso. Os discípulos expressam a fé no momento inadequado. Por quê? Porque eles iriam apostatar a seguir. Assim como Pedro, que declarara que morreria por Jesus, Jesus disse, olha, você vai me negar, cara. E não vai demorar muito não. Antes que o galo cante, você vai me negar. Versículo 31 e 32, respondeu-lhe Jesus, credes agora? Tipo assim, mas eu falei durante tanto tempo, agora que vocês estão entendendo? Presta atenção, o que Jesus vai dizer para os discípulos. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus vai abrir o coração a respeito dos seus seguidores, dos seus discípulos. O que viria depois seria que eles seriam dispersos, que eles iam abandonar Jesus. Na verdade, dos discípulos, o único que ficou bem perto ainda foi Pedro, que negou. Fugiram. Ele foi deixado só. Do Getsêmani para a casa de Caifás, onde ele foi açoitado, espancado, só. Onde ele passou a noite. Este ano eu tive a oportunidade de ir naquele lugar onde Jesus ficou preso. Eu chorei, não tinha como não chorar. 4 metros quadrados dentro de uma rocha. Sido lançado ali por um buraco, pendurado, todo espancado. Você desce lá, e se você ama um pouquinho a Cristo, você chora. Só. E é nisso que Jesus se apega nas últimas horas. Companhia do Pai. Na companhia do Pai, na intimidade do Pai, no conforto do Pai. É por isso que ele ora. É por isso que ele chora. É por isso que ele clama. É ali que ele intercede por nós ao Pai. Aquele buraco foi um lugar de oração. Deixado pelos seus, abandonado por todos os seus, menos pelo Pai. A presença, a intimidade do Pai. E aí a última porção deste texto, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Para a proteção deles e para a nossa proteção, ele providenciou a paz. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em... Onde é que você tem paz? Nele. Onde está a paz? Nele. Não é as circunstâncias melhorarem. É a paz no caos. É a paz na falta. É a paz na intriga. É a paz no vazio. É a paz diante das aflições, dos perigos, das coisas que estavam reservadas no mundo.
E ele já havia proclamado esta paz em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta é uma paz sobrenatural, é a paz que descansa na certeza da vitória, mesmo que a guerra esteja renhida, parece que estamos perdendo. Paz. Paz de Cristo. E esta paz, ela promove uma segunda paz. A paz com Deus que faz uma transfusão de paz em nossas vidas, nos dando a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, a paz que no meio da tormenta acalenta, acalma o nosso coração, nos faz confiar no Deus eterno. E ele vai dizer o seguinte no final do versículo, quando ele fala desta paz, assim, no mundo vocês vão passar por aflições. Não desanimem, tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. João está relatando o que viria a seguir. Jesus está dizendo, eu já venci o mundo. E a vitória de Cristo é a nossa garantia de paz. Só a paz porque Jesus venceu a sua guerra. Porque Ele te reconciliou com Deus. E quem tem a paz com Deus, recebe também a paz de Deus. A paz de Deus. Essa paz é comunicada a nós. Tem de bom ânimo. Vocês vão passar por dificuldades. Jesus está dizendo assim, olha para mim, eu venci. Para quem você tem olhado? Jesus está te chamando nessa noite para você olhar para o Cristo vitorioso, amém? Para quem você tem olhado? Para o Cristo ressurreto, glorioso. Ele está dizendo assim, tem de bom ânimo, não desista, não desanime, não se frustre, olhe para mim. Mais tarde o escritor de Hebreus vai nos chamar que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Firmemente. Quero concluir esta mensagem aplicando 4 coisas sobre Jesus. Em primeiro lugar, para Jesus não existe solidão. Preste atenção nisso. Para Jesus não existe solidão. Quem está em Cristo jamais será solitário. Nós fazemos parte de uma comunidade santa. Nós somos chamados à intimidade do Pai, ao relacionamento com o Pai. Se o mundo nos abandonar, Cristo jamais, o Pai jamais nos abandonará. Diz o versículo 32. Todos deixariam Ele, sozinho. Mas diz assim, mas eu não estou sozinho. O Pai está comigo. Os homens o abandonariam. Não obstante, nunca estava sozinho, porque tinha o Deus Pai. Você poderia parar de reclamar de solidão. E onde você estiver, o Pai está ali. Você tem a presença do Pai. Quando você entrar no seu quarto solitário, Ele já estará ali. É promessa dele que Ele vai estar ali. Ninguém está sozinho numa causa justa. Sempre Deus estará ali. Sempre estará ali, ninguém é abandonado por completo. Deus nunca abandona o homem bom, crente, temente, fiel ao Senhor, que ama o Senhor e tem intimidade com o Pai. Isso é um remédio para a nossa crise, meus irmãos. Não pode ter solidão para quem está em Cristo. Segundo lugar, segunda lição,
Para Jesus não existe limite para perdão. Não tem limite para perdão. Ele sabia que os seus amigos o abandonariam, entretanto, não sancionou antes que fizessem, nem mostrou ressentimento depois. Jesus não os condenou. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus ressuscita e vai atrás dos discípulos. Diz que as portas estavam trancadas, eles reunidos com medo, e Jesus põe-se no meio deles, e o que ele diz? Paz seja convosco. O que a palavra paz veio no ouvido desses homens, hein? Ele falou sobre isso. Tudo de Jesus tinha propósito. Tudo. Paz. Jesus amava a cada um daqueles discípulos como ama a todos nós, mesmo diante das nossas fraquezas. Ele amava e os amavam assim como eles eram, e nos ama assim como nós somos. Ele não nos ama para permanecermos no erro, mas Ele nos ama apesar dos nossos erros, apesar das nossas fraquezas. Esse amor deve nos manter de olhos bem abertos. Cuidado se você nos seus relacionamentos está idealizando alguém perfeito, alguém que não tem nenhum defeito. Talvez você está se cobrando demais ou cobrando demais das pessoas, que elas precisam ter um biotipo de perfeição para se relacionar com você. Se você tiver esse tipo de relacionamento, você vai se sentir defraudado, porque as pessoas são imperfeitas e têm defeitos. Você precisa amá-las apesar disto. Seja seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, seus irmãos, ou quem quer que seja. Nós não podemos amar a pessoa ideal, precisamos amar as pessoas reais, de carne e osso, humanas, como Jesus nos amou e nos ama. Você sabe o que Cristo faz nos relacionamentos imperfeitos? E Ele teve que fazer isso conosco. Ele compensa com a sua graça. Deu para você entender aí? Quando você tiver dificuldade no relacionamento, faça uma oração. Jesus, compense com a sua graça. Por que nós suportamos? Por causa da graça. Aumenta a graça, irmão, e para de reclamar. A graça nos ajuda a perdoar, caminhar mais uma milha, amar mais, ter mais paciência, ser mais longânimo, ser mais bondoso, ser mais amoroso. Terceiro lugar, para Jesus os nossos fracassos não anulam o seu amor por nós. Você pode ter errado, mas Ele continua amando. Isso não diminui o amor. Talvez dentro da sua casa você diz assim, não te amo mais, porque você fez isso de errado. Não te amo mais, porque você pisou na bola comigo. Você tem lá um termômetro de amor. O amor aumenta quanto mais serviços bons é prestado a você. Diminuiu o serviço, você diz assim, não te amo nessa intensidade mais. Com Jesus não é assim, Ele te ama tão intensamente como no primeiro dia. Apesar de mim, de você, dos defeitos, dos fracassos, tudo. E Ele diz assim, olha, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, não vou mudar. Eu vou continuar amando vocês, com todo amor. Jesus estava dando uma alerta também aos seus discípulos, vocês vão pisar na bola. Vocês vão me abandonar. É por isso que Jesus, no encontro, em João capítulo 21, tem um encontro com Pedro, e ele pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, e Pedro diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo, só sabe que eu te amo. E Jesus está dizendo assim, eu não mudei meu amor por você, continuo te amando, Pedro, apesar de tudo, apesar de tudo. Mesmo que os discípulos abandonassem, fracassassem, negassem, traíssem, nada mudaria seu amor por eles. Contudo, Ele advertiu
que se isso acontecesse, iria acontecer, nada disso iria mudar o amor dele por mim e por você. Mesmo que isso acontecesse. Não é para acontecer, mas se acontecer, eu não vou deixar de te amar. Saiba que Deus te ama independente do que você tenha feito em sua vida até hoje. Independente do que você fez em sua vida até hoje, Jesus te ama. Te ama. Quarto lugar, para Jesus, na hora das lutas, precisamos manter o foco em sua vitória na cruz. Está passando por luta? Olha para a cruz. Está vazia. Olha para o sepulcro. Ele não está lá mais, ressuscitou. Olhe para a vitória. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Com essas palavras, o Senhor Jesus está nos empoderando para as conquistas. A ordem ali é clara, é preciso ter coragem para conquistar. Eu venci! É hora de você sair para vencer. Você vai passar pelas suas aflições, você vai passar por suas lutas. Tiago vai escrever no capítulo 1, tende motivo de alegria ao passar por provações, porque no final você vai ser aprovado, você vai passar por elas. Você já deve pensar na aprovação, não na reprovação. A luta é difícil, mas a vitória vale a pena. Olhe para a coroa. Jesus estava dando o veredito da vitória cabal do seu sofrimento na cruz. Eu venci. O mundo podia fazer todo o mal que era capaz para Jesus. Apesar disso, não conseguiria vencê-lo. A morte de Jesus era a vitória. Todas as autoridades conspiraram, arquitetaram malignamente. Mas a Bíblia diz que ele não morreria por causa deles. A minha vida ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho poder para dá-la e poder para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. A cruz era o propósito. Os discípulos veriam o mundo fazendo o pior possível ao seu chefe, ao Senhor Jesus, na crucificação. Veriam que Jesus seria invencível quando também ressuscitasse. Isso eles veriam. Jesus estava dizendo: vou triunfar e vocês também irão. No mundo, vocês vão passar pelas lutas. Você viu a promessa aí? Vocês vão passar por elas. Jesus podia ter dito assim: olha, no mundo vocês vão ficar nas tribulações. Vocês vão ficar pelos caminhos. Ele estava dizendo: olha, no mundo vocês vão passar pelas aflições. Vocês vão passar. Não desanimem. Eu sou o vencedor. Eu sou o vencedor. A vida pode fazer para você o pior. Mas Deus usa o canal, aquele instrumento, para fazer o melhor pela sua vida. Tempo de depuração, de crescimento. Deus vai te fazer triunfar. Nós podemos possuir a coragem e a conquista da cruz. Aleluia. O caminho está aberto. O caminho está aberto. Eu venci o mundo. Decida hoje para quem você quer olhar. Antes de você começar a sua carreira, saiba que Jesus já está no final dela, te esperando para te dar a medalha. Então, corra com perseverança para Ele, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar e logo a seguir, nós vamos ser conduzidos pelo coro em adoração, em continuação à adoração ao nosso Deus. A mensagem continua. Feche seus olhos. Pai de graça, Pai de amor, nós te louvamos, nós te bendizemos.
porque o Senhor nos amou e o Senhor nos ama com amor tão grande, a ponto de não poupar seu Filho por nós. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado porque teu Filho não poupou sua própria vida, mas se entregou. E morrendo, derramando seu sangue, ali o Senhor estava comprando-nos, pagando o preço dos nossos pecados, quebrando os muros de separação. E hoje nós oramos, e oramos diretamente ao Senhor, ó Pai. O Senhor nos ouve, o Senhor nos ama, o Senhor nos atende. E nós somos gratos em Cristo Jesus, porque só em nome de Jesus podemos chegar à tua presença. Ele mesmo disse que ele não precisava mais rogar por nós, porque ele já havia aberto o caminho. E louvado seja o nome do Senhor, porque ele triunfou sobre principados e potestades. Ele nos deu a vitória na cruz. Ele ressuscitou e ele está vivo e vivo para sempre. E nós damos glória ao teu nome. Aquele bebê que nasceu naquela estrebaria é o Rei do universo e governa todas as coisas. A Ele tributamos nessa noite honra, louvor e glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir com o coro. Mais um dia especial. O coro, a orquestra, os adultos, os jovens e as crianças, na Igreja Presbiteriana de São Vicente, cantam e tocam Ó vem Emanuel,
Redime o povo de Israel que geme em triste exílio e dor, e aguarda o grande Redentor. Dai glória a Deus, ó Israel, virá em breve o Emanuel. Assim, chegamos às comemorações do Natal, com uma seleção de músicas que trazem à nossa memória a anunciação e o nascimento de Jesus, lembrando a todos nós o verdadeiro sentimento do Natal. Esperamos que esta cantata conduza o seu coração a momentos de alegria e festa na presença do aniversariante, o nosso querido Jesus.
Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, e uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, salve, agraciada, bendita tu és
contigo está o Pai eterno. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação, mas o anjo lhe disse: Não temas, ó, não temas, achaste graça de Deus. Eis que tu conceberás e darás à luz um filho, Jesus, Jesus. Grande será chamado Filho do Altíssimo, Jeová Deus, e Deus lhe dará o trono de Davi para sempre, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó eternamente. Nesta oportunidade, continuamos falando e cantando sobre alguém que veio a este mundo e marcou profundamente a história. Muitos construíram impérios, outros realizaram prodígios na ciência, outros ainda produzem suas marcas entre os povos, porém somente um nome foi capaz de dividir a história da humanidade: Jesus. Esse nome dá poder, esse nome dá-nos paz, o nome que nos muda e transforma corações, nome que ouve o nosso clamor e as lágrimas vem enxugar, nome bom. Então diga o nome Jesus.
Yeah.
subitamente apareceu com anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
Convido a igreja a se colocar de pé. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso coro que se preparou para esses dias, com várias apresentações, comunicando a muitos corações a mensagem do Natal. Obrigado pelos familiares que toleraram aí a ausência dos seus nos ensaios. Parabéns à dedicação dos irmãos que estavam cultuando o Senhor, usando seus dons, suas vozes, para a glória de Deus. Tá? A bênção e depois o coral vai nos conduzir. Maestro, com Brilha Jesus, com toda a igreja cantando, amém? Com direito a beijinho no final, de Feliz Natal. Surpresa. Pai, nós te bendizemos e nós te adoramos. Obrigado por esta noite, por esta festa ao Senhor. Receba o louvor, adoração e glória que prestamos a Ti. Obrigado pela vida do nosso coro, que nesses dias se dedicou para conduzir a adoração, louvor e a mensagem do Natal a muitos corações. Em diversos lugares, ó Deus, não somente desta cidade, mas do mundo. Receba esta mensagem maravilhosa, a notícia do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu aniversário. Ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. O bebezinho que nasceu, ó Deus, é em Belém. Hoje é o Rei do Universo, e a Ele tributamos louvor, honra e glória. Amado irmão, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós hoje e sempre. Amém e amém. Vamos entoar com entusiasmo e assim nós encerramos com esta canção. Em nome de... Mulheres no primeira estrofe, homens na segunda e todos na terceira estrofe. Facinho, facinho. Depois, então vamos cantar.